Temos aqui o nosso programa número 40, com algumas pequenas modificações para facilitar a nossa vida. A primeira modificação eu coloquei aqui novamente, como vocês viram lá no programa do jogo, coloquei de novo o pacote random, né, e inicializando o gerador de números aleatórios. Para que isso? Para que a gente possa gerar aqui uma lista de números aleatórios que a gente possa ordenar depois. Então eu limpo o vídeo, como você já sabe, já conhece esse comando, e a seguir eu peço qual o tamanho da lista. Esse tamanho da lista será colocado na variável L. A seguir eu crio uma lista A, vazia, e vou gerar a lista a ser utilizada. Crio a variável I de controle do maço, botei o valor para 0, enquanto I for menor que L, que é o tamanho da lista, eu gero um número aleatório de 1 até L e coloco em X. Se X não está na lista, X not em A, eu acrescento X à lista, para evitar que números repetidos gerados permaneçam na lista. Então, ao final dessa pequena rotina, a lista vai conter L elementos gerados de forma aleatória e não repetidos. Você poderia deixar a geração dos números repetidos, incluir números repetidos na lista, e o algoritmo vai funcionar também. E dessa forma você poderia até verificar o que eles chamam de estabilidade do algoritmo. Mais na frente eu vou explicar o que é a estabilidade do algoritmo, mas nesse momento não interessa para a gente. Então o que interessa para a gente é ter uma lista de números não repetidos e não ordenada. É isso aqui que eu tenho após esse laço while aqui. Bom, eu imprimo um traço separador no vídeo, só para separar, imprimo lista original, imprimo a lista A, sem problema. Pego a hora atual, isso a gente fez no algoritmo passado, vocês já viram. A seguir eu aplico o algoritmo de inserção, certo? Então é aqui exatamente isso. Esse aqui é a transcrição em Python daquele algoritmo que a gente acabou de estudar a sequência. O que eu faço? Eu pego uma variável J, faço ela variar de 1 até o comprimento de A, né? No caso aqui podia ser L também, não tem problema. Pego a minha chave e faço A em CJ, certo? Sem problema. Eu pego uma variável I e faço I em J-1, o I vai ser aquela variávelzinha que vai estar indicando o elemento exatamente à esquerda, para que eu possa testar ele com a chave, comparar ele com a chave, né? E aí eu faço um while dentro do for. O que tem esse while? Ele diz o seguinte: enquanto o I for maior do que a chave, ou seja, se eu tiver um elemento à esquerda maior do que a chave, e esse I, a posição do I for maior ou igual a 0, quer dizer, eu tenho essas duas condições têm que estar satisfeitas, né? Isso aqui no Python é importante, porque o Python aceita números negativos como índice das matrizes. Então eu faço o quê? Se isso acontecer, e enquanto isso acontece, eu simplesmente desloco os elementos da matriz para a direita. Significa fazer o quê? Significa atribuir ao A índice I mais 1 valor de A índice I. É só isso que eu faço. E em seguida subtraio o valor de I, por quê? Porque o I agora vai pegar o próximo elemento mais à esquerda. Então, eu subtrair de 1 para pegar o elemento próximo mais à esquerda. Ele vai fazer isso até o I chegar a 0. Sempre que ele encontrar um elemento mais à esquerda que seja inferior, né, que seja superior ao valor da chave, ele desloca esse elemento à direita para abrir espaço para inserir o elemento. E quando é que ele insere a chave? Ele insere a chave na posição, quando ele terminar o laço, ele insere a chave na posição A índice I mais 1. E pronto, terminou o laço for também. E terminou o nosso algoritmo simplicíssimo, né? Algoritmo muito simples, implementado aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, apenas 6 linhas. Podia ser até menos, né? Podia até fazer uma simplificação em alguma dessas linhas, usar um for aqui no lugar do while, para evitar essas inicializações de variáveis, né? Mas fica lá a sua critério aí. Ele pega em seguir uma variável fim e coloca o valor datetime now, agora, exatamente, a hora que ele terminou o algoritmo, ele distribui o valor fim, calcula a duração, fim, menos início, imprime a lista ordenada, A, e imprime o tempo, certo, conforme nós já estamos acostumados a ver. Então vamos executar o nosso algoritmo, vamos ver se ele funciona. Nesse caso ele pergunta apenas o tamanho da lista. Se eu der 5, ele me gera a lista original. Essa lista original aqui, vocês podem ver aqui, ela foi gerada aleatoriamente,
o gerador de números aleatórios, números inteiros aleatórios, 2, 3, 5, 4, 3, 1, ela está aqui, já nesse segundo caso aqui, ela está aqui já aplicado o algoritmo de ordenamento por inserção, e está aqui o tempo que foi 0,7 milissegundos, né? Milissegundos, então não chegou nem a 1 milissegundo, que por sua vez, 1 milésimo de segundo, não chegou nem a 1 milésimo de segundo o tempo para ordenar essa lista aqui. Vamos ver se a gente consegue conseguir isso aí aumentando aqui o número. Vamos pegar aqui 100 elementos. Está aqui a lista original, que gerou para mim aleatoriamente. Começa com 62 e vai até o 95. Está aqui a lista original, né? Ele ordenou essa lista de 100 números. E está aqui ela colocada ordenada, né? E está aqui o tempo que ele levou, foram 3,7 milissegundos, né? Então já um pouquinho maior, mas ainda um valor, ainda bem, né? Nossos computadores modernos são mais rápidos, ainda bem um valor muito baixo. Vamos pegar aqui um valor assim, 1000, né? Então ele fez também em 180 milissegundos. Vamos pegar um valor assim, 5000. Vamos ver quanto tempo ele faz, 5000, aí ele vai demorar um pouquinho mais, mas né, ainda tem uma coisa para trabalhar. Conseguiu finalizar em 4.200 milissegundos, que é 4,2 segundos. Então ele já chegou a casa dos segundos, né? E assim por diante. Você fica livre para brincar com esse programinha e ver quanto tempo ele leva para ordenar uma lista gerada aleatoriamente. Você pode aumentar aqui para 10.000, por exemplo. Vamos testar aqui com 10.000. Vamos ver aí. Só nos resta aguardar. É isso aí. É isso aí. Então você teve aí, tudo foi executado em 17.000 milissegundos, ou seja, 17 segundos foi o tempo que nós precisamos com esse algoritmo para imprimir ou ordenar uma lista com 10.000 elementos gerados aleatoriamente. Isso aqui vai ser usado depois para comparar, né, os nossos diversos métodos de ordenamento. O nosso próximo método de ordenamento é o ordenamento por borbulhamento. Trata-se de um método muito simples e a ideia inicial é comparar os elementos 2 a 2 da lista. Se estiverem fora de ordem, ordená-los, esses dois elementos comparados. Repetir essa mesma operação até que não haja mais elementos a permutar. Então vamos ver como isso acontece. Passo 1. Primeiro nós vamos comparar os dois primeiros elementos. Então, dada a lista não ordenada, vamos comparar o elemento 7 com o elemento 3. Fazendo essa comparação, nós verificamos que eles estão na ordem errada. O 7 está antes do 3. Nós queremos colocar uma ordem certa. No segundo passo, passo 2, nós nos permutamos. O 3 passa para cá, o 7 para cá, e nós começamos então a ordenar a nossa lista. No passo seguinte, nós comparamos os dois próximos. O próximo elemento 7 e o elemento 1. No passo seguinte, nós os permutamos, porque eles estão fora de ordem. No passo seguinte, nós comparamos os dois próximos elementos. Permutamos esses elementos que estão fora de ordem. Comparamos os dois próximos elementos no passo 7. Permutamos porque eles estão fora de ordem. Reiniciamos. Comparamos os dois próximos elementos, no caso o primeiro e o segundo, ou o elemento 0 e o elemento 1, verificamos que estão fora de ordem, são devidamente permutados. Comparamos os dois próximos e verificamos que eles estão na ordem correta. Comparamos os dois próximos, verificamos que estão na ordem correta. Comparamos os dois próximos e verificamos que estão na ordem correta. Reiniciamos. Comparamos os dois próximos, comparamos os dois próximos, comparamos os dois próximos e os dois próximos. Como não houve mais permutação, então a nossa
nosso algoritmo chegou ao final, e aí a gente tem a lista ordenada como resultado desse algoritmo.